A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje nós vamos estar dando início a uma parte diferente hoje do nosso canal, que vai ser o estudo bíblico. Então assim, você que ama o estudo bíblico, você que gosta de estar aprendendo a palavra de Deus, nós vamos estar cada dia estudando um capítulo da Bíblia. Então assim, vão ser um estudo demorado, mas todo dia vão ter conteúdos, não vão ser conteúdos de horas, mas assim, é um conteúdo que você vai poder ouvir e simplesmente assim, durante alguns minutos, né, você indo para o trabalho, você fazendo o seu dia a dia e adquirindo novos conhecimentos também. O conhecimento da palavra nunca é demais. Hoje nós vamos estar começando a estudar o capítulo 1, antes da criação. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração. Altíssimo soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, esse estudo, meu Deus, nesse dia. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente, nos dando conhecimento, meu Pai. Meu Senhor Jesus Cristo, que cada vez mais nós venhamos crescer, meu Pai, no aprendizado da Tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, meu Pai, que esse estudo, meu Pai, venha engrandecer a cada um de nós, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, na Tua palavra, no conhecimento, meu Pai, para que nós venhamos levar, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, meu Pai, a quem quer que seja, meu Deus, com sabedoria, meu Pai. Nos guia, meu Pai, pelo caminho ao qual o Senhor escolher, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar começando hoje com antes da criação. Que começamos assim. Apesar do nome Gênesis, que significa começos, e de sua localização como o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis não é o começo de tudo. Gênesis 1:1 nos lembra que, no princípio, criou Deus. Assim, antes de estudar os fundamentos apresentados em Gênesis 1 até 11, vamos nos familiarizar com o que Deus fez antes daquilo que se encontra registrado em Gênesis. Depois disso, estudaremos o que Deus fez e que apareceu no relato de Gênesis e, por fim, o que ocorreu depois de Gênesis. Isso nos dará a visão mais ampla de que precisamos para estudar o restante da revelação de Deus na Bíblia. Antes de Gênesis, o plano da redenção, o que estava acontecendo antes de Deus criar o universo com sua palavra? Essa pode parecer uma pergunta hipotética e pouco razoável do tipo: quantos anos cabem na cabeça de um alfinete? Mas não é assim. Afinal, Deus não age de modo arbitrário e o fato de ter criado algo indica que deveria ter em mente um propósito magnífico. Qual era então a situação antes de Gênesis 1:1? O que ela nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos? Deus existia em glória sublime. Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. Assim, é totalmente autossuficiente. Não precisa de nada além dele mesmo para existir e agir. De acordo com A. W. Tozer, Deus tem uma revelação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Deus não precisa de nada, nem de universo material e nem de raça humana. E, no entanto, criou os dois. Se você quer confundir sua cabeça, medite sobre o conceito de eterno, algo que não tem começo nem fim, sendo criaturas ligadas ao tempo. Você e eu podemos facilmente nos concentrar nas coisas passageiras ao nosso redor. No entanto, é difícil para nós dizer impossível. Imaginar aquilo que é eterno, contemplar a natureza e o caráter de Deus Trino que sempre foi, que é e que sempre será. Daquele que nunca muda e é uma tarefa grande demais para nós. No princípio criou Deus. Moisés escreveu: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus, como está lá em Salmos 90, versículo 2. Frederick Faber expressou esse fato da seguinte maneira: além do tempo, do espaço único e só, e no entanto, três em sua sublimidade. Tu és grandioso e para sempre somente Deus em unidade. A teologia de processo, uma antiga heresia como uma roupagem moderna, fala de um Deus limitado que se encontra no processo de tornar-se um Deus maior. Contudo, se Deus é Deus,
da forma como entendemos essa palavra, então ele é eterno e não precisa de nada. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Afinal de ter um Deus limitado, é preciso, antes de tudo, redefinir a palavra de Deus. Pois, de acordo com a palavra definição desse termo, Deus não pode ser limitado. Além disso, se Deus é limitado, é esse se expandindo, que pode ser, está tornando maior. Esse poder poderia ser maior do que Deus e, portanto, ser Deus. Isso nos faria então com que tivéssemos dois deuses em vez de um. Porém, o Deus da Bíblia é eterno e não tem começo. Ele é infinito e não possui qualquer limitação de tempo ou espaço. Ele é perfeito e não tem como melhorar. Por ser imensurável, não tem como sofrer qualquer alteração. O Deus de Abraão adorava é o Deus eterno. Gênesis 21, 33. E Moisés disse aos israelitas: o Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende-te os braços eternos. Em Deuteronômio 33, 27, Abacuque disse que Deus era desde a eternidade, como está em Abacuque 1:12, vem também 3:6, e Paulo chamou de Deus eterno em Romanos 16:26. Nós podemos ver isso também em Timóteo 1:17. A Trindade Divina encontra-se em comunhão de amor. No princípio criou Deus. Seria uma declaração assustadora para um cidadão de Ur dos Caldeus, lugar de onde Abraão veio, pois os caldeus e os povos ao seu redor adoravam um miríade de deuses e deusas maiores e menores. No entanto, o Deus de Gênesis é o único Deus verdadeiro e não tem deuses rivais para contender com ele, como acontece nas fábulas e mitos do mundo antigo. Exemplo lá em Gênesis 15:1, 20:3, Deuteronômio 6:4, 1 Reis 8:6, 2 Reis 19:15, Salmos 18:31. Esse Deus verdadeiro é o único e existe na forma de três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, como está lá em Mateus 3:16, 17, 28, versículos 18 e 20, João 3:34, 35, 14, versículos 15 e 17, Atos 2, versículo 32, 33, 39 e 38, capítulo 10, versículos 36 até o 38, 1 Coríntios 12, do 1 até o 6, 2 Coríntios, de 13 até o 14, Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o 14, capítulo 4, do 1 ao 6, 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, 13, versículo 13 e 14, Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Isso não quer dizer que um só Deus se manifesta de três formas diferentes, nem que haja três deuses, mas sim que um Deus existe em três pessoas iguais em seus atributos e, no entanto, individuais e distintas no que se refere a seus ofícios, incumbências e misericórdias. De acordo com o Credo de Nicéia 325 d.C., cremos em um Deus só, Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai. Cremos no Espírito Santo. Certa vez ouvi um pastor começar um culto orando: Pai, obrigado por morrer por nós na cruz. Contudo, foi Deus, o Filho, não Deus, o Pai, quem morreu pelos pecados na cruz. E é Deus, o Espírito Santo, que convence os pecadores e conduz ao arrependimento e à salvação. Misturar e confundir as três pessoas da divindade implica fazer algo arriscado, mudar o que é ensinado nas Escrituras.
A doutrina da Trindade não foi revelada claramente no Antigo Testamento, pois a ênfase dessa parte das Escrituras é sobre o fato de que o Deus de Israel é um só Deus, que não foi criado e que é o único e verdadeiro Deus. Adorar os falsos deuses dos povos que viviam ao seu redor foi a grande tentação e o pecado no qual Israel caiu repentinamente, de modo que Moisés e os profetas bateram sempre na tecla da unidade e da singularidade do Deus de Israel. Além disso, o adorador judeu devoto recita o Shema todos os dias. Ouve, Shema, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, como está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. O Deus revelado nas Escrituras não tem semelhante nem rivais. No entanto, o Antigo Testamento apresenta vislumbres e alusões a maravilhosíssimas verdades da Trindade, uma verdade que mais tarde seria claramente revelada por Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento. As declarações da terceira pessoa do plural, encontradas em Gênesis 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7. Também em Isaías 6, capítulo 6 e versículo 8, indicam que as pessoas da divindade trabalham juntas, e as diversas ocasiões em que o anjo do Senhor entrou em cena mostram a presença do Filho de Deus, como está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 7 até 11, capítulo 11, versículo 17, capítulo 22 até o versículo 11, 15, capítulo 24, versículo 7 e 40, capítulo 31, versículo 11, capítulo 32, versículos do 20 até o 24, Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 4 e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 30 a 34, capítulo 14, versículo 19, capítulo 23, versículos 20 até 26, capítulo 32, versículo 33, até o capítulo 33, versículo 17. E também Juízes 2, do 1 ao 5 e também do 6 ao 11. O Messias, filho de Deus, o Filho, Jesus, fala de si mesmo no Espírito e do Senhor, Pai, em Isaías 48, 16 e 17. E também no capítulo 61, do 1 ao 3. E o Salmo 2, versículo 7, declara que Jeová tem um filho. Jesus tomou o versículo 7 para si quando desafiou os inimigos que não o aceitavam como filho de Deus, como está lá em Mateus 41, 46. Em Gênesis 1 e 2 e 6 e o versículo 3, o Espírito de Deus é distinguido do Senhor Pai. E essa mesma distinção pode ser encontrada em Números 27 até o 18, Salmo 51, versículo 11, Isaías 40, 13, 48, 16 e Ageu 2, versículos 4 e 5. Apesar de a palavra Trindade não aparecer em parte alguma da Bíblia, a doutrina certamente está presente, oculta no Antigo Testamento e revelada no Novo. Essa doutrina profunda e misteriosa tem algum significado prático para o cristão da atualidade? Sem dúvida, pois as três pessoas da divindade estão todas envolvidas no planejamento e na execução da vontade divina para o universo, inclusive o plano da salvação. A Trindade dividida planejou a redenção. O maravilhoso plano da redenção não foi algo improvisado para o povo de Deus ser escolhido em Cristo, antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios 1, do 4, Apocalipse 17, do 8, e entregue ao Filho pelo Pai tanto para pertencer ao seu reino, como está em Mateus 25, 34, quanto para participar da sua glória, como está lá em João 17, 2, versículos 6
9, 11, 12 e 24. A morte sacrificial do filho não foi um acidente, mas sim um compromisso, como está lá em Atos 2 a 23. Capítulo 4, 27 e versículo 28. Pois ele foi morto desde a fundação do mundo, como está lá em Apocalipse 13, 8. Nas deliberações eternas, a divindade decidiu criar um mundo que incluiria seres humanos feitos à imagem de Deus, não só o Pai, como está lá em Gênesis 1, 1, 2 Reis 19, 15, Atos 4, versículo 24, mas também o Filho, como está lá em João, em 1, versículo 1 a 3, versículo 10, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus 1, versículo 2, e o Espírito Santo, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, como está em Salmos 104, versículo 30, participaram da criação. Deus não criou o mundo porque precisava de alguma coisa, mas sim para que pudessem compartilhar seu amor com suas criaturas que, diferente dos anjos, são feitos à imagem de Deus e podem corresponder ao seu amor livremente. A divindade determinou que o Filho viria à terra e morreria pelos seus pecados no mundo. E Jesus veio para fazer a vontade do Pai, como está lá em João 10, versículo 17 e 18, Hebreus 10, versículo 7. As palavras de Jesus vinham do Pai, como está lá em João 14, 24, e as suas obras eram comissionadas pelo Pai, como está lá em João 5, 17, 21, 26, em Atos 2, versículos 22, e investidas do poder do Espírito, como está lá em Atos 10, versículo 38. O Filho glorifica o Pai, como está lá em João 14, versículo 13, capítulo 17, versículo 1 e 4, e o Espírito glorifica o Filho, como está lá em João, capítulo 16, versículo 14. As pessoas da Trindade trabalham em conjunto para realizar a vontade de Deus. De acordo com Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 a 14, o plano da salvação é trinitário. Somos escolhidos pelo Pai. Versículos 3 a 6, redimidos pelo Filho, versículos 7 a 12, e selados com o Espírito, como está lá em 13 e 14. Tudo isso para louvar a glória de Deus, como está lá em versículos 6, 12 e 14. O Pai concedeu autoridade ao Filho para dar vida eterna àqueles que ele entregou ao Filho, como está lá em João 17, do 1 ao 3. Tudo isso foi planejado antes mesmo que o mundo existisse. É importante observar que as três pessoas da divindade têm um papel na salvação dos pecados perdidos. No que se refere a Deus, o Pai, Ele, em sua graça, me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. No entanto, eu não tinha conhecimento algum da eleição divina até que fui convertido. No que se refere ao Filho, fui salvo quando ele morreu por mim na cruz, e eu sabia dessa grande verdade desde os primeiros dias da minha vida. No entanto, no que se refere ao Espírito Santo, fui salvo em maio de 1945, quando fui convertido pelo Espírito de Deus e confiei em Jesus Cristo. Então, concretizou-se em minha vida aquilo que Deus havia planejado desde a eternidade. O nascimento espiritual é um tanto parecido com o nascimento humano, quando você passa por ele, mas leva algum tempo para compreendê-lo. Afinal, eu não saberia o dia de meu aniversário se alguém não tivesse me contado. É só depois que nascemos na família de Deus que toda essa maravilha não é somente revelada pela palavra e desejamos então compartilhá-la com outras pessoas. Quando você pensa na profundidade dos planos eternos de Deus, percebe que são grandes demais para sua mente. Mas não desanime, pois ao longo dos séculos, teólogos competentes e devotos não conseguiriam chegar a um consenso sobre suas especulações e conclusões. Um dos meus professores no seminário costumava nos lembrar do seguinte fato: tente explicar essa coisa e você pode perder a cabeça, mas tente desfazer-se delas e perderá sua alma. Moisés expressou muito bem essa verdade. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, pois as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, versículo 29. O importante não é saber tudo o que Deus sabe, mas obedecer a tudo o que Ele nos ordena, porque nós conhecemos em parte. 1 Coríntios
13, versículo 9. Em Gênesis, há uma promessa de redenção. Quando escreveu na Bíblia, não nos deu um livro de teologia enfadonho dividido em seções chamada Deus, a criação, o homem, o pecado e assim por diante. Em vez disso, deu-nos uma história, uma narrativa que começa na eternidade passada e termina na eternidade futura. Trata-se de uma história sobre Deus e o seu relacionamento com todos os tipos de pessoas e como eles reagiriam à sua palavra. Ao ler essas narrações, aprendemos um bocado de coisas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo. Além disso, descobrimos que nossa história pessoal pode ser encontrada em algum lugar das páginas das Escrituras. Se você ler com tempo e honestidade suficiente, descobrirá a si mesmo dentro da Bíblia. O livro de Gênesis tem 50 capítulos em nossas versões da Bíblia, mas o texto hebraico original não possui divisões. Depois de escrever a criação 1, 1 e 2 e 3, Moisés apresentou uma lista de 11 gerações que constitui a narração de Gênesis aos céus e à terra. Capítulo 2, versículo 4 até capítulo 4 e até 26. Adão, do 5 a 1 e do 6 a 8. Noé, capítulo 6, versículo 9 até 9, 29. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, do capítulo 10, versículo 1 até o 11, versículo 19. Dando ênfase a Sem, o pai dos semitas, capítulo 11, de 10 até o 26. Tera, pai de Abraão, capítulo 11, do 27 até o capítulo 25 até o 11. Ismael, do 25, 12 até o 18. E Isaac, do 25, versículo 19 até o 35, versículo 29. Esaú, capítulo 36, do 1 ao 8, que também é chamado de Edom, capítulo 36, versículo 9 até o 37, 1. E Jacó, capítulo 37, versículo 2 até o 50, versículo 26. São esses os indivíduos apresentados em Gênesis. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis tratam da humanidade em geral e concentram-se em 4 conhecimentos principais: a criação, 1 e 2, a queda do homem e suas consequências, 3 e 4, o dilúvio, 6 e 9, e a rebelião de Babel, 10 e 11. O restante de Gênesis volta-se para Israel no modo específico, capítulo 12 até o 50. E relata a vida de 4 grandes homens: Abraão, Isaque, Jacó e José. Chamamos esses homens de patriarcas, pois foram os fundadores de Israel como nação. Durante nosso estudo do livro de Gênesis, tenha sempre em mente que Moisés não escreveu uma história detalhada de cada pessoa ou acontecimento. Ele registrou apenas aquelas coisas que o ajudaram a cumprir seu propósito, que era explicar a origem das coisas, especialmente a origem dos judeus como nação. Em Gênesis 1 até o 11 é um registro do fracasso humano, mas Deus recomeçou com o chamado de Abraão. O pecado do homem trouxe a maldição de Deus. Capítulo 3, 14 até o 17, capítulo 4, versículo 11. Mas pela graça, a aliança de Deus com Abraão trouxe bênção a todo o mundo. Capítulo 12, do 1 ao 3. Também observamos que, no registro de Gênesis, quando o homem consegue mostrar o que tem de pior e atingir o seu ponto mais baixo, Deus lhe dá um recomeço. De acordo com o Dr. Campbell Morgan, o ciclo de Gênesis é composto de geração, degeneração e regeneração. Caim matou Abel, mas Deus deu Sete para continuar a linhagem temente a ele. A terra tornou-se violenta e perversa, de modo que Deus exterminou a humanidade, mas escolheu Noé e sua família para prosseguir com a obra divina. Deus chamou Abraão e Sara dentre os pagãos de Ur dos caldeus e deu-lhes os filhos chamados Isaque. O futuro do plano de Deus para a salvação estava nesse filho. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó para constituir as 12 tribos de Israel e herdar as bênçãos da aliança. Em outras palavras, do começo ao fim, Gênesis é a história da vontade soberana e da graça eletiva de Deus. Isso não significa que as pessoas da história eram simples robôs, mas vez que erraram e até tentaram impedir a realização do plano de Deus,
No entanto, sempre que as pessoas resistiram ao domínio de Deus, ele prevaleceu e cumpriu seus propósitos divinos de qualquer modo. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, como está lá em Salmos 33, versículo 11. Aquilo que tem início em Gênesis é desenvolvido ao longo de toda a Bíblia e então encontrado em sua plenitude consumada no livro de Apocalipse, como vemos nos seguintes resumos, né? Gênesis, o primeiro céu e a primeira terra. O primeiro jardim, a árvore da vida, é guardada. O primeiro casamento, Satanás tenta Eva a pecar, a morte entra em cena, a construção da Babilônia, a promessas de um Redentor. Em Apocalipse, há um novo céu e uma nova terra. A cidade de jardim e a árvore da vida estão disponíveis. O último casamento, as bodas do Cordeiro, Satanás é lançado no lago de fogo. Não há mais morte, a destruição da Babilônia, o reino da redenção. Há muitas outras comparações entre esses dois livros, mas o que apresentamos acima dá uma ideia de quão importante é o livro de Gênesis, para se compreender o plano de Deus e o restante das Escrituras. Depois do Gênesis, vem o cumprimento da redenção. Deus revelou seu grandiosíssimo plano de salvação de uma maneira gradual. Em primeiro lugar, ele deu uma promessa, Gênesis 3 e 15. Versículo 15. A primeira promessa da salvação encontrada na Escritura. Trata-se da promessa de um Redentor que nasceria de uma mulher, derrotaria Satanás e traria a salvação para a humanidade. O Salvador prometido seria um homem, não um anjo, e salvaria seres humanos, não anjos caídos. Hebreus 2, versículos 5 até 18. De onde viria esse Redentor prometido? Gênesis de 12, de 1 a 3. Responde a essa pergunta. O Redentor seria um judeu, de um povo de Abraão. Por meio de um milagre de Deus, Abraão e Sara tiveram Isaac, e Isaac foi o pai de Jacó. No entanto, Jacó teve 12 filhos que fundaram as 12 tribos de Israel. Qual dessas tribos daria ao mundo o Salvador? Gênesis 49, 10 nos diz, o Redentor virá da tribo de Judá. O livro de Êxodo conta como Deus destruiu a grande nação de Israel, enquanto esse povo sofria no Egito, e então como ele os libertou com seu grande poder. O povo deveria ter se apropriado da herança de Canaã, mas em sua incredulidade desobedeceram a Deus e acabaram vagando pelo deserto durante 40 anos. Números 13 e 14. Josué liderou a nova geração, conduziu-se à terra prometida, onde estabeleceu a nação. Depois de uma era trágica do governo dos juízes e do reinado de Saul, registrados no livro de Juízes em 1 Samuel, Deus ungiu Davi para ser um rei e revelou que o Redentor prometido procederia da família de Davi. 2 Samuel 7. Não apenas seria o filho de Davi, como também nasceria em Belém, a cidade de Davi. Malaquias 5, versículo 2, por intermédio do profeta Isaías. Deus anunciou que o Redentor nasceria de uma virgem de modo miraculoso, como está em Isaías 7, versículo 14, e em Lucas 1, do versículo 26 até o 38. Sem dúvida, ao longo das eras, o Antigo Testamento, Satanás fez todo o possível para impedir os planos de Deus. Caim era do diabo, 1 João 3,12, e matou seu irmão Abel, mas Deus deu Sete para continuar essa linhagem temente ao Senhor. Gênesis 4, 25 e 26. Durante o dilúvio, Deus preservou Noé e a sua família. Da família de Sete nasceram Abraão, o pai de Hebreus, uma nova nação. Em pelo menos 4 ocasiões, essa linhagem temente a Deus foi ameaçada de extinção. Abraão mentiu 2 vezes sobre a sua esposa, Sara, e ela foi levada por reis pagãos, como está lá em Gênesis 12, 10 até 26, e capítulo 20, do versículo 21 em diante. Seus filhos Isaac cometeu o mesmo pecado e colocou em risco a esposa, Rebeca, como está lá em Gênesis 26, capítulo 26, versículos 6 até o 16. Durante os dias sombrios que posteriormente sobreviriam à monarquia hebraica, a perversa rainha-mãe Atalaia ordenou a morte de todos os descendentes da linhagem real. No entanto, um pequeno príncipe chamado Joás foi salvo e assim deu continuidade à linhagem de Davi. 2 Reis 11.
Que fim teve essa história? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, como está lá em Gálatas 4, versículo 4 e 5. O anjo anunciou aos pastores e que Deus nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, como está em Lucas 2:11. A promessa havia se cumprido e tudo começou em Gênesis. Agora vamos para o magnífico e inspirado registro de Moisés sobre a criação dos céus e da terra e da vida humana. Amém, irmãos? Hoje, esse daqui é o estudo de hoje e amanhã nós já entramos com a parte do capítulo 1. Amém, irmãos? Eu espero que vocês gostem, deixem o seu like, deixem os seus comentários e até amanhã, irmãos.